Oi, meu nome é Luísa, eu sou fotógrafa e bordadeira e eu tô aqui para falar um pouco sobre a fotografia bordada. Eu vou apresentar minhas principais referências e vou ensinar algumas técnicas para quem quiser experimentar em casa. Não tem problema se você não sabe bordado. Eu sei que muita gente que borda a foto veio da arte têxtil antes, borda em tecido, mas não precisa ser sempre assim. Eu, por exemplo, nunca tinha bordado em tecido até bordar numa foto. A minha mãe é costureira, então eu tinha muita agulha ali em casa e eu sou fotógrafa. E um dia eu juntei as duas coisas, peguei esse arquivo que eu tinha e experimentei com a linha e com a agulha. Foi aí nessa época que eu criei o projeto 35mm e linha de fotografia analógica bordada à mão. No início foi tudo muito intuitivo, eu não conhecia a técnica, eu não sabia de mais ninguém que fazia isso, então eu fui fazendo basicamente traços muito limpos, muito simples, muito primitivos mesmo, mas eu acho isso legal assim, porque é um tipo de bordado que você olha e você vê que ele tá feito no papel, assim, ele é muito diferente da estética do bordado em tecido. O bordado em tecido não te permite fazer traços tão longos assim. Como eu falei, na época foi tudo muito intuitivo, então eu não conhecia o trabalho de mais ninguém que fazia isso. Com o tempo eu fui colocando esse trabalho na internet e fui conhecendo o trabalho de outros artistas e descobri que tem vários artistas incríveis, tanto no Brasil quanto fora, que tem um trabalho de fotografia bordada. Na época, os primeiros que eu conheci foram o do Pedro Luiz, do Rio, que também trabalha com fotografia de arquivo. Foi nessa época que eu comecei também a colecionar fotografia antiga, ia em feira de antiguidade, garimpava esse tipo de foto. E o Pedro tem um trabalho que usa principalmente essas fotos. Também foi a época que eu conheci o trabalho da Aline Brant, que já tem um bordado muito delicado, também autoral, um bordado super minucioso, assim, bem trabalhado. E também na época foi a Laís Domingues, que também tinha um trabalho lindo. A Laís é de Recife, a Jamile Queiroz de Fortaleza. Então foram as 4 primeiras referências que eu vi assim aqui no Brasil. Depois eu fui estudando mais e eu conheci, por exemplo, o trabalho da Julie Cockburn, que é da Inglaterra e que hoje é uma das artistas que eu mais admiro, assim. Da Francesca Kramer também, na Itália, tem um trabalho muito bonito. E o mais legal de ver essas referências assim da fotografia bordada para mim foi ver como que a fotografia bordada ela é uma técnica, como a pintura é uma técnica, só que cada um foi encontrando ali sua linguagem, sua assinatura. Então não é porque todos fazem fotografia bordada que tem um trabalho parecido. Todos esses artistas que eu falei, você bate o olho e você vê que é o trabalho de cada um. E eu acho que esse é o principal desafio, assim, para mim e acho que para todo mundo que está fazendo isso, é encontrar a sua linguagem. E essa linguagem ela pode ser desde o tipo de foto que a pessoa usa, o tipo de ponto que ela dá, o tipo de linha que ela usa, as cores, a paleta de cores, enfim. É um universo assim que quando você fala de fotografia bordada parece muito específico, uma coisa muito assim, um recorte muito pequeno, mas na verdade é um mundo de possibilidades assim que te dá. Depois eu fui estudando e fui conhecendo, por exemplo, também o trabalho da Rosana Paulino, que não é necessariamente a fotografia bordada, mas ela mistura bastante a arte têxtil com a fotografia. Ela tem um trabalho maravilhoso, por exemplo, que chama Paredes da Memória, que são 11 retratos de família antigos dela, que ela reproduziu milhares de vezes e viraram 1.500 peças bordadinhas como se fosse um patuá. Outros 2 artistas também do bordado, da arte têxtil, que me influenciam muito, são o Arthur Bispo do Rosário, que tem um trabalho muito autobiográfico, assim. Ele tem um trabalho que é um manto que ele fez para o juízo final dele, ele foi registrando vários momentos importantes da vida dele, nome de pessoas da vida dele. Então é esse bordado mais íntimo, mais intuitivo. O Leonilson também, que tinha um trabalho de bordado quase como se fosse um diário dele, né? Dos sentimentos mais íntimos, mais profundos que ele tinha, ele deixou registrado ali. E sem se preocupar tanto com a técnica. Todos esses artistas, nenhum deles são
usam muitos pontos diferentes, muitos pontos finos. A preocupação deles está com a mensagem e fazer com que essa mensagem chegue mais limpa possível, assim, sem efeitos mesmo, do jeito que ela mais espontânea. Então, é interessante buscar referências e conhecer a técnica e ver pontos de bordados, mas a técnica ela é secundária, a intenção é o principal. Se você tem uma intenção clara, mesmo que você não saiba fazer um ponto de bordado, você vai conseguir passar a sua mensagem. Por isso eu recomendo que quando for buscar referência, não ir direto à fonte, não ir direto buscar foto bordada no Pinterest, porque você acaba encurtando um caminho que pode ser muito rico, assim, que é esse caminho de encontrar a sua linguagem, de explorar e descobrir sozinho o que dá certo, o que não dá certo, e de ficar um trabalho assim mais verdadeiro. Você pode pegar essa referência, ela pode ser desde uma música, que você pode escrever a letra na fotografia, pode ter uma motivação política por detrás do seu bordado, pode ser, se você gosta muito de ilustração botânica, científica, pode ser uma inspiração. Então, esse direcionamento você que vai dar, não se preocupe tanto com os pontos, com desenho agora, preocupe mais com essas intenções. Acho que o primeiro passo para a gente definir o direcionamento desse bordado é a fotografia que a gente vai bordar, escolher essa fotografia, né? Então, você pode tentar com o que você tiver em casa, mas eu trouxe alguns exemplos aqui para ver. Esse é um exemplo de uma foto que já tinha todos os elementos possíveis, então o que eu fiz foi brincar com o que tinha, quase como se eu estivesse colorindo, assim. Esse é um ótimo jeito de começar, porque é bem intuitivo, é quase como brincar, assim. Esse é um caso, por exemplo, que para mim não importavam os rostos das pessoas, não era uma fotografia familiar. Então, o bordado ele era mais importante do que a foto. Esse é um caso que eu gostava da foto, então eu queria que tivesse um elemento novo, mas que ele não fosse maior do que a foto, né? Que fossem dois elementos que casassem. Toda vez que a gente que a gente introduz um elemento novo, que é o caso desse aqui também, por exemplo, é como se a gente estivesse criando uma narrativa, né? E aí essa narrativa é você que decide que tipo de narrativa você quer colocar nessa foto. E a foto que eu escolhi para a gente usar de exemplo aqui foi essa foto que eu fiz, de uma sombra de uma árvore, e eu tive a ideia de bordar umas flores nela. Isso foi escolher uma narrativa, né? A foto não está contando isso, a gente vai adicionar esses elementos. Agora eu já tenho a foto que eu vou trabalhar, então vou mostrar para vocês os materiais que eu vou utilizar. Esses são os materiais que eu costumo trabalhar, mas existem vários tipos de materiais, vários tipos de agulha. Isso também vai depender do resultado que você está buscando. Esse é só o meu jeito, não existe jeito certo, só lembrando isso. Eu uso, por exemplo, linha de costura. Essa linha que é de máquina mesmo, de costura, e que você encontra ou assim, ou nesses carretéis menores. Tem gente, acho que a maioria das pessoas que borda usa esse tipo de meado. Quando você usa essa, dependendo da quantidade de fio que você usar, você vai ter provavelmente um traço mais grosso. Eu prefiro usar mais fino, mas isso você que escolhe de acordo com o resultado que você preferir. Bom, a tesourinha, a única coisa importante dessa tesoura é que ela tem a ponta fina. Não pode ser dessas tesouras de ponta redonda, porque senão você vai ter muita dificuldade na hora de consertar algum ponto, e pode ser até tesourinha de unha, na verdade, que é melhor do que essas tesouras de papelaria. E a agulha. A agulha que eu uso
Como a linha é fina, a agulha também é bem fina. Eu uso uma agulha dessa marca, número 8 ou 9. A 8 já é bastante fina, acho que recomendo no mínimo uma 9. E agora é a chave do negócio. A gente, para bordar o papel, existem várias diferenças de bordar um papel e bordar um tecido. Uma delas bordou o papel, furou errado, esse furo não volta atrás. Tem jeito da gente disfarçar, mas não tem jeito da gente apagar esse furo, que nem a gente faz com tecido. A outra diferença é que o papel é muito rígido, então você precisa fazer mais força. Se você for bordando assim normalmente, só com a agulha normal, você vai ter que fazer muita força no seu dedo. Então, ou tem que ter um dedal, ou o jeito mais prático que eu achei foi fazer com uma agulha. Você coloca, com um alicate eu cortei essas agulhas e coloquei numa rolha de vinho. E aí elas servem para eu fazer os furos, não para eu bordar. Antes de eu bordar, antes de eu passar a linha, eu faço os furos. Outra coisa que é diferente do pano é que para eu fazer esses furos eu preciso de uma superfície embaixo, porque se eu for furar o papel assim, com uma superfície dura, ele não vai furar. Eu estou usando aqui uma folha de EVA, mas outras opções que vocês têm também uma folha de papelão ou um pedaço de feltro. Qualquer um dos três funciona muito bem. Vou usar a folha de EVA, que eu acho que é a mais prática. Bom, outra ferramenta que pode ajudar muito também, se você tem insegurança sobre o desenho, e se for um desenho muito complexo, se você quiser testar, se você só tem uma foto e quer testar, ver se o desenho funciona, é o papel vegetal. E aí você coloca ele sobre a foto. Você pode usar uma fita crepe para auxiliar a prender. São dois grandes amigos, a fita crepe e o papel vegetal. E aí, a primeira coisa é fazer um desenho aqui de onde estão as bordas para se sair do lugar. Se você tiver que tirar, você sabe onde vai voltar, onde você vai localizar seu desenho. Bom, e aí nessas fotos eu tinha decidido que eu ia fazer umas flores, né? Aqui onde estão os galhos. Então eu vou fazer com a caneta verde, que nem vai ser a cor da linha que eu vou usar, mas só para ver se funciona, que tamanho vai ficar interessante. E aí, acho que deu para ter uma ideia. Eu não vou precisar desse molde, porque como vocês podem ver, vai ser um bordado bem simples. Então eu já vou furar direto na fotografia. Bom, já escolhi minha agulha, que é a número 9, e agora escolhi minha linha também, que eu vou usar dessa cor. Poderia usar de vários tons de amarelo também, que ficaria interessante, mas para simplificar, eu vou usar só esse. Colocar a linha na agulha é chato. Qualquer coisa, o que você pode fazer é passar na saliva antes, se você tiver com dificuldade. E como essa linha ela é muito fina, eu uso ela sempre dupla, assim. Ou seja, eu uso de uma forma que as duas pontas se encontram. Eu vou cortar aqui mais ou menos na extensão que eu quero. Bom, já coloquei a linha na agulha. Como eu falei, eu vou usar o fio duplo. Então as duas pontas estão aqui se encontrando. Peguei um comprimento mais ou menos de um braço. E aí eu vou dar 2 nós aqui na pontinha. Isso tem a ver com a espessura que eu quero usar, né? Se você quiser um bordado com a linha mais grossa, você pode ou usar a linha de bordado, pegando mais de um fio, ou usar essa mesma linha também usando mais de um fio. E se você quiser ainda mais fino que isso, que é bem fino mesmo, você não usaria ela dupla, você daria o nó só em uma e usaria a outra linha aqui só de guia. Bom, tô com a linha na agulha, mas eu não vou furar com ela. Eu não vou bordar como se fosse um tecido. Eu vou fazer os furos antes com essa agulha que eu mostrei.
Importante sobre isso, que sejam agulhas do mesmo tamanho, porque senão você vai fazer um furo, e se o furo for maior do que a agulha que você estiver usando, esse buraco vai ficar muito aparente, e se o furo for menor, quando você for passar a agulha, ele vai rasgar. Por que eu furo antes? Porque além de ser mais fácil, quando a gente fura um papel, a gente não está eliminando esse pedaço de papel, a gente está movendo ele para trás. Então, se a gente virar aqui atrás, vai ver que ficou tipo em alto relevo. Se eu fizer esse furo, à medida que eu estiver bordando, com a própria agulha, vindo de trás para frente, vou fazer aqui só para vocês verem. Olha como que fica muito menos delicado. Não tem problema, eu demorei, na verdade, muitos anos para ter essa ideia e perceber isso e ver como que eu ia contornar esse problema. Mas fica melhor assim, né? O que acontece? Vou aproveitar esse furo aqui também, que tá chamando muita atenção, para dar uma dica. O que você pode fazer se você fez um furo onde você não devia, ou maior do que devia? Como eu falei, não é igual o tecido que dá para fingir que ele não existe, mas você pode passar a unha ou uma borracha e ele fica bem menos aparente assim. Beleza. Fiz o meu primeiro furo, como eu falei, vou fazer umas florzinhas aqui de 3 pétalas. As pétalas vão sair desse aqui e vão até aqui. Eu poderia fazer ele bem simples, como eu falei, só usando tracinhos, como se eu estivesse desenhando bonequinho de palitinho, só que de florzinha, assim. Mas como eu quero fazer, quero dar uma ideia de uma ilusão de mais volume para ele, eu vou fazer um ponto específico. Eu vou levar a linha até a altura do buraco da pétala, mas não vou passar por ele. Eu vou só segurar com o dedo na altura do buraco da pétala e vou voltar pelo buraco que eu saí com a linha. Vou puxar quase tudo e quando estiver quase fechando, eu vou voltar com a agulha de trás para frente, saindo do buraco da pétala. Esse furo ele tem o objetivo só como se fosse de servir como um clips que está segurando a pétala. E volto com a agulha num furo imediatamente atrás desse buraco. Outro cuidado importante ao se bordar a fotografia. Os buracos não podem ser muito perto um do outro, porque senão você vai acabar rasgando, vai virar um único furo. Então, mesmo que você queira fazer um ponto cheio, um detalhe assim super específico, é melhor ter esse cuidado com a distância entre os buracos. Vou fazer a segunda pétala, de novo passando a agulha por dentro desse arco que formou da linha, puxo até o final, entro com a agulha de novo atrás do meu buraco da pétala. Eu arremato assim, que é o jeito que minha mãe me ensinou. Você passa a agulha debaixo do último ponto que você deu e dá um nó. Que muita gente que borda fotografia escolhe não dar nós. Então, eu só cortei agora para mostrar para vocês outro jeito de arrematar e começar um bordado também. Se eu fosse continuar desse jeito, eu poderia ter seguido com bordado. Tem pessoas que preferem usar a fita crepe para começar e terminar um bordado. Eu vou mostrar como seria isso também. Vou fazer o furo da segunda flor. 1, 2, 3. Beleza. A linha já tá na agulha. Esse ponto ele chama Lazy Daisy, Margarida Preguiçosa.
porque é um jeito bem fácil de fazer florzinha, assim, e dá um volume legal. Mas é que nem eu falei, se você quiser fazer palitinhos de florzinha, o importante é a ideia. Bom, terminei essa florzinha e aí, se eu tivesse terminado o bordado por aqui, eu arremataria com a fita do mesmo jeito, cortaria. Mas como eu vou fazer mais flores, eu vou aproveitar essa linha do jeito que tá mesmo. E aí, de novo, a única coisa é que eu tenho que furar no sentido da frente pro avesso, porque se eu for sair com ela daqui, o furo vai ficar muito aparente. Então, eu vou marcar aqui de novo. Tem pessoas também que preferem usar agulha com ponta só para furar e usar uma agulha como essa, sem ponta, para passar a linha. Tem várias razões. Uma agulha sem ponta, por exemplo, vai ser mais difícil de você acabar com nó ou passar dentro do mesmo fio, desfiar o fio. Ela é uma agulha mais delicada, assim. Eu uso a agulha de ponta mesmo para os dois, porque eu vou fazendo bordado meio intuitivo, então eu aproveito essa agulha para furar mesmo, não só para passar com a linha. Porque esse ponto que eu faço aqui da pétala, por exemplo, poderia fazer ele antes, mas eu faço na hora. Esse papel que eu tô usando é um papel fotográfico, porque eu acho que para começar ele é o melhor. Primeiro, que ele é o mais barato. Segundo, que ele não é um papel tão fibroso quanto o Fine Art, por exemplo. O Fine Art é um pouco mais duro, depende da gramatura. E a fibra do papel fica mais aparente, então quando você erra, ele é mais difícil de disfarçar, igual a gente disfarçou aqui esse. Mas se você estiver querendo uma foto especial, se você é uma pessoa que gosta muito de textura, eu recomendo que use papel Fine Art. Eu adoro esse barulhinho da linha passando no papel. Olha como é que tá ficando o avesso, assim. Bom, aqui já terminou a linha, eu vou precisar de mais linha, então eu vou arrematar com a fita crepe. Tem que ser uma fita crepe boa, porque senão depois ela vai descolando e o seu ponto pode sair. E agora repetir o processo quantas vezes, quantas flores eu quiser. E depois de bordar mais de 60 florzinhas, eu acho que eu cheguei no resultado que eu queria, então eu vou parar por aqui. Se você tá aí bordando, eu espero que sim, continua. Bordar às vezes demora e requer paciência e a gente erra e tem que voltar atrás, mas tudo bem, é isso aí. Eu costumo dar essa oficina presencialmente, eu sei que não é a mesma coisa, mas se tiver servido para quem nunca pegou numa agulha antes tentar, experimentar, eu já fico muito feliz. Lembrando que isso não é uma regra específica, não é um conhecimento técnico preciso, é o meu processo, cada um tem seu processo, tem o seu material de preferência e uma vez que você consegue colocar a agulha no papel, pronto, acho que você já está pronto para encontrar o seu processo também. Eu agradeço demais quem assistiu, quem tentou, obrigada.